Tópico 2º, o globalismo de Babel. Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo e uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir a cidade e a Torre de Babel. Subtópico 1º, uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que se estava formando. Certamente o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas que alcance os confins da terra. Subtópico 2. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca, e de tal forma a construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu era apenas uma questão de tempo. Irmãos, os filhos de Noé, eles resolveram fazer um projeto de globalização, indo de encontro ao mandamento do Senhor de povoar a terra. Então, eles queriam se concentrar em um único lugar. O problema não é a unidade, porque o próprio Deus diz que quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, mas a unificação, eles não queriam estar em unidade, mas em unificação. É como se os cristãos de todas as nações resolvessem criar um único país só de cristãos e deixasse os outros à mercê do inimigo sem pregar o evangelho. Não é o que Deus quer que a gente viva, os cristãos vivem em união, unidade. Deus aprova, Deus se agrada, mas unificação não. O Senhor quer que o evangelho seja pregado em todas as partes da terra, alcance os confins da terra. Então Deus se agrada da unidade, da união, mas Deus não queria e nem quer a unificação. Então eles iam se unificar, eles iam deixar de obedecer a Deus para viver em um único lugar. Mas Deus, quando percebeu o projeto deles, porque não havia nada que impedisse o projeto deles de dar certo, se Deus não interferisse, porque eles falavam uma só língua, eram um só povo, tinham uma só cultura, eles se entendiam. Mas quando o Senhor percebeu a audácia deles, porque eles queriam fazer um nome, eles queriam ser uma espécie de deuses. Quando eles projetaram fazer uma torre que ia alcançar o céu, Deus, olhando para o projeto deles, falou: desçamos e confundamos a língua do povo, porque não tem nada que possa impedir a não ser isso. Então Deus desceu. Quando ele fala desçamos, irmãos, e façamos e confundamos, ele não desceu sozinho, né? Ele deve ter descido com o exército dos céus. E aí ele confundiu a língua daquele povo, eles não puderam mais entender o que os outros diziam, e Deus espalhou aquele povo, os filhos de Noé, por toda a terra. É por isso que hoje existem vários países com idiomas diferentes, e nós entendemos a partir daí de onde é que foi a origem das línguas diferentes, dos idiomas diferentes de outras nações. Foi por causa da rebelião do povo, da descendência de Noé, para que Deus não destruísse novamente a descendência de Noé, como ele destruiu a civilização caimita de Caim, os descendentes de Adão. Ele, através do dilúvio foi que o Senhor destruiu. Ele teve que interferir e confundir a língua daquele povo. E é por isso que a torre se chamou Torre de Babel, que quer dizer torre de confusão, porque Babel significa confusão. Até aqui.